E aí, pessoal, a política esquenta no Grêmio. Vamos falar da entrada forte de Marcelo Marques na relação com a Arena. Ontem foi um dia de muitas informações. A busca por apoios. Onde estão os movimentos políticos e o que eles representam na força deste momento? Candidato da situação? É isso? Temos chance de ver mais um na briga pela presidência? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, a hora é da LR Energia Solar, porque amanhã é um dia muito especial para você ter uma grande promoção. Amanhã tem o arraial da LR Energia Solar. E você tem a oportunidade de ganhar uma TV 40 polegadas se você fechar o contrato das placas solares que vão ajudar o seu dia a dia, que vão baixar a sua conta da luz em até 15% do que você paga hoje. Fale agora com a LR aqui na descrição do vídeo, através do WhatsApp direto da LR, para você fazer uma simulação e ver quanto vai economizar até o resto da vida. LR Energia Solar. Gente, política esquenta. O Grêmio vive dois momentos muito bem definidos. Um dentro do campo de jogo das quatro linhas, com o trabalho do CT de Mano e de Filipão, para tentar evoluir o time, para que a gente consiga algo forte ainda nessa temporada. O que é algo forte? Conseguir uma vaga na Libertadores, conseguir dar uma beliscada e tentar alguma coisa maior na Sul-Americana. É isso. Isso é o que está bem posto aqui. Brigar pelo título brasileiro me parece uma coisa um pouco mais forte do que a gente imagina. Mas tem um outro lado, que é o tamanho da discussão política. Você vai entender o que eu estou falando. A entrada de Marcelo Marques, dono da Marquespan, apoiado por Celso Rigo, que sempre auxiliou o Grêmio, causa uma mudança radical nas estruturas do clube. E eu me refiro às estruturas políticas. O Grêmio, em determinado momento, foi comandado por grupos de amigos, depois por grupos políticos. E hoje, isso até teve início, de alguma maneira, na última eleição, quando a figura do Danley se posicionou com um nome. Agora, os nomes fortes é que estão dando as cartas. A entrevista ontem para o Bagé do Marcelo Marques deu conta do tamanho do poderio que ele coloca à disposição do Grêmio. Os detalhes colocados sobre algumas reuniões envolvendo lideranças dos grupos que detêm hoje os créditos da Arena, que tem também poder sobre a gestão, dão conta da força de negociação. E isso muda o status do Grêmio. E muda o status também de quem concorre. Hoje nós temos claramente a figura de Marcelo Marques e a figura de Paulo Calef, também muito popular. Assim como, junto a ele, Danley, não menos popular até, na verdade, enquanto político, talvez muito mais popular do que qualquer um dos dois. Mas hoje, entrando numa linha de executivo, acaba sendo não tão forte a sua figura, a sua chegada no campo político apenas, junto ao torcedor. O Danley é idolatrado e jamais vai deixar de ser, independente de uma eleição ou de outra. Esses dois, além deles, Denis Abraão, um gremista que tem muitos serviços prestados ao Grêmio, mas que me parece hoje estar um pouco abaixo do ponto de vista da opção do sócio, da opção do torcedor. Apenas uma avaliação em cima de alguns números que a gente tem aí, sobretudo de algumas pesquisas que a gente desenvolve. Esse é o ponto. E agora surge a possibilidade de uma candidatura vinda da situação, o que eu acho ainda mais enfraquecida e mais sem sentido, porque a figura dos nomes de Marcelo Marques e Paulo Calef e Danley, elas suplantam qualquer tipo de possibilidade. Por outro lado, existe essa busca de apoios, essa luta por apoios,
E isso se dá em reuniões que a gente ouve. Ontem, por exemplo, um grupo político se reuniu, muito poderoso, dentro da estrutura do Grêmio, e de alguma maneira rachou. Por quê? Porque muitos entendem a figura de Marcelo Marques e outros entendem que não é hora de fazer isso. E está tudo dentro do processo democrático. Outros grupos também desses que estão rachando também se posicionam em favor de Paulo Calef. E assim a gente tem notado o grupo do Denis Abraão também muito sólido e muito consistente ali para tentar fazer. Tem uma eleição, que é a eleição por vagas no Conselho, que essa será definidora de todo o processo do Grêmio. Essa eleição, e ontem na entrevista o Marcelo Marques citou essa eleição, que é a eleição que vai definir, inclusive, se pode Marcelo Marques, se pode Paulo Calef enfrentar uma eleição presidencial. Por exemplo, se alguém sair dessa eleição com 100% dos votos, com 90% dos votos, perde o sentido a outra. Porque a gente vai ter uma tendência natural de uma eleição. É assim o funcionamento do Grêmio. Na última eleição, por exemplo, nós tivemos um ambiente parelho na eleição porque não se tinha o grande nome. Tanto é que o nome que se tinha, que é o nome do Darley, conseguiu fazer os votos necessários para colocar conselheiros. Agora tu tem nomes fortes. Então, o torcedor, o sócio vai nesse primeiro movimento ali em setembro. É preciso sempre dizer, falta tempo ainda, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Muita água para passar. E isso acaba colocando ainda mais ingredientes nesse processo. As pessoas me perguntam por que eu não fiz as entrevistas. Por um motivo muito simples. Eu acho muito cedo. Eu acho muito cedo. Hoje até tenho reuniões sobre isso, mas eu acho muito cedo. Eu até tenho conversei com o Marcelo mais de uma vez, conversei com o Calef mais de uma vez, e até para entender quais são esses movimentos, vou tentar conversar com todos eles, e confesso que acho tudo muito cedo. Estou preocupado com o Grêmio no sentido de se distrair com a política, principalmente quando a gente ouve a possibilidade da gestão caminhar para um candidato. Isso me preocupa muito, porque a gente está vendo aí pessoas saindo da gestão e a hora não é de demitir ninguém, a hora é de unir forças. Eu já disse aqui nesse espaço, meu sonho, utópico, era usar todas as capacidades que as pessoas que são candidatas têm. Imagina a gente ter um gremismo do Denis Abraão defendendo a nossa bandeira, imagina a gente ter a capacidade empresarial do Marcelo e todo o gremismo que ele tem, imagina a gente ter essa jovialidade, essa coisa da faca na bota do Paulo Calef, a gente ter a experiência do Darley se juntando ao Filipão. O Grêmio é um só. O Grêmio é um só. Então, dentro disso, eu tenho um sentimento muito claro sobre isso. Por outro lado, faz parte. Faz parte. Dentro das pessoas que eu tenho conversado para buscar informações, para tentar entender o cenário, todos estão muito ainda ressabiados, muito cuidadosos. Mas na rua, junto ao sócio, a gente conversa e entende que tá todo mundo querendo uma mudança, tá todo mundo querendo algo muito diferente. Tá todo mundo cansado desse modelo. Então é por isso que eu vejo que a eleição esquenta. Já foram tantas e tantas entrevistas e isso está esquentando todo dia. Todo dia vai esquentando, vai criando mais força. Os recortes estão aí para a gente ver, as informações estão aí para a gente ver. E eu tô começando a entender que o cenário caminha para Marcelo Marques e Rigo versus Darley e Paulo Calef. Essa vai ser basicamente a ideia da eleição. Se não tiver nenhuma ação de união dessas forças, nós vamos ter em 15 de setembro já um enfrentamento junto ao sócio para aí, a partir daí sim, ter certeza do cenário, qual o cenário que vai ser colocado. Me parece que é por aí e a gente vai estar acompanhando daqui. Talvez a gente faça uma outra entrevista até lá para a gente trazer mais informações numa linha um pouco diferente do que foi feito até agora, ou fazer uma simples sabatina com os candidatos, que é o que todo mundo fez,
e sempre com muitas informações e muito boas informações. César, Cidade Dia, Salão de Grêmio, aqui no YouTube.